Né, Pedro? Você está aí firme? É, ele está sério hoje. Hoje, quando é dia de ficar sério, Tá certo. é sério. O que vai fazer? Tem dia assim mesmo. Bom, pessoal, estamos começando aqui a transmissão. Estamos aqui, bem-vindo a bordo todos. Bem-vindo a bordo todos os irmãos em tantos lugares. Os irmãos que estão aqui, né? Caso do irmão Jaison, a irmã Patrícia está ali, o Pedro, concentrado, a irmã Esther, a irmã Nancy, minha amada esposa aqui, a Ana, né? E a Ana também. Ana Paula e Ana Carolina. Então vamos fazer um oi aqui, né? Já que nós estamos já começando a transmissão. Então aqui começa a Esther fazendo um oi. O Pedro ali, concentrado, fazendo um oi, bem firme. A irmã Patrícia. Ele deu uma força de oi. Esse é o famoso oi de Cristo. Irmão Jaison aqui. Então a irmã Ana também, a Ana também ali. E a Yasmin. Fazendo um oi também, né, Yasmin? Maravilha. Todo mundo. A irmã Nancy aqui, minha amada esposa, está bem aqui. Fazendo um oi para todo mundo. E aqui estamos, né, a bordo mais um pouquinho dessa hora que o Senhor tem nos permitido caminhar em volta da mesa do Senhor, né? E em volta da mesa do Senhor significa a gente ter a chance de se alimentar de Cristo, né? Da palavra de Deus. É possível. É possível que numa festa pessoas venham e vejam todas aquelas coisas bem gostosas que tem lá e não comam nada. É possível também, né? Tem gente que não gosta de comer nada, então ele chega lá e não come nada. Mas é bom comer alguma coisa quando chega numa festa, né? É bom, tem uns docinhos, tem um bolo, tem salgadinhos, tem refri, essas coisas todas. Então, quando a gente vai para uma comunhão, em alguma festa, significa também, além da gente estar junto ali com a pessoa que a gente gosta, significa a gente ficar olhando as coisas bonitas que foram feitas e ver que realmente é bonito. A gente fala, né? Olha que beleza que você fez aqui. Mas também comer as comidas que foram preparadas. Porque se alguém, já pensou alguém chegar numa festa e falar, ih, cada comida ruim que tem aqui? Começa a falar isso, né? Não é bom, né? Às vezes as coisas mais deliciosas foram feitas, foram preparadas, e as pessoas pode ser que tenham essas atitudes. E Deus tem uma festa para nós, né? Deus tem uma festa para nós, em que Ele mesmo preparou tudo para a gente experimentar, para a gente viver. E é uma coisa assim que vem de Deus. É Ele que abre a porta dessa relação, dessa festa, né? Jesus uma vez falou assim, eu quero que vocês saiam pelas ruas das cidades e falem que as portas do reino de Deus, do reino do céu estão abertas. E as pessoas possam entrar, alguns vão entrar, outros não, né? Porque tem a ver com o coração da pessoa, né? Que é alcançado por esse convite de Deus e queira entrar, né? Isso aí não é assim de qualquer jeito que entra, então convite. E o convite é feito por Cristo para todo mundo. Tem uns que pegam a massa e jogam fora, tem uns que não querem, né? Então Deus, Ele está chamando a gente a andar com Ele. Isso acontece, né? Oi, Luciene, tudo bem por aí, Luciene? Todo mundo que está chegando, bem-vindos na tua casa aí, Deus te abençoe, Luciene, minha prima, lá em Poços de Caldas, né? E marido, e a turminha lá de Poços, a minha tia Cinda, né? Lucinda. Então, estamos juntos, navegando, então bem-vindo a bordo, todos. Queremos ser, vamos dizer assim, degustadores daquilo que Deus oferece para nós, né? Daquilo que está da parte de Deus ofertado, para a gente viver com Ele. Aí Deus começou a oferecer das suas coisas para nós, a partir dele mesmo, na criação. Olha só, Ele criou o mundo.
E tem uma coisa muito séria, porque quando Deus fez, muito séria, muito boa ao mesmo tempo, né? Quando Deus fez o mundo, fez o universo, nos fez, né? Irmã Lúcia também, Deus abençoe. Ele nos fez para Ele, Deus nos fez assim. Então, a grande festa de Deus é nós estarmos nele, assim, com Ele. Será que tem alguma religião no meio do caminho? Nunca, nunca. Não tem. Quando Deus fez o mundo, Ele não precisou de uma igreja para fazer o mundo. Ele fez. Ele não precisou de uma denominação ou um ritual religioso. Não tem nada disso em Gênesis. Não tem Deus dizendo assim, cadê a igreja aqui para ir lá e construir o mundo para mim? Não. Foi Deus o Pai que fez o mundo, o Filho e o Espírito. Se não sabe identificar o Pai, o Filho e o Espírito em Gênesis, é fácil identificar, né? Porque logo no capítulo 1 de Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, né? E o versículo 2 diz assim, o Espírito de Deus cuidava de todas as coisas criadas. E aí está o Espírito, né? E no 3 disse assim, que Deus quando foi criar, Ele criou por falar. E disse Deus. Então como é que foi a criação das coisas? E disse Deus, haja não sei o quê. Todo mundo já leu isso alguma hora, né? Em Gênesis 1. Esse disse é Cristo, né? O dizer é Cristo. Cristo é o dizer de Deus. Ele é chamado no Novo Testamento inteiro de palavra de Deus. Então, Cristo é a palavra de Deus. Na hora que Deus, lá em Gênesis está assim, e disse Deus, é Cristo. Então, agora a gente já sabe que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito é que estão criando todas as coisas, né? Ele não precisou de nada, nem ninguém, a não ser Ele mesmo, para criar tudo. Claro que a gente tem uma revelação em Apocalipse também. Então, Gênesis a gente já viu, um pouquinho agora, e um pouquinho de Apocalipse 12. Quando Deus fez o mundo, Ele fez também os anjos. Os anjos são espíritos, né? São espíritos. Anjos são mensageiros, são amigos, servos de Deus, né? Eles não são aqueles anjinhos de 199, isso não tem nada a ver com Deus, aquilo lá é anjinho de 199. Deus mesmo, quando fez os anjos, Ele fez diferente daqueles anjinhos. Sabe aqueles anjinhos pequenininhos assim? Aquilo ali é uma coisa, os anjos de Deus é outra coisa. Já viram aqueles anjos de asa e tudo por aí? Aquilo também não é nada a ver com Deus. Aquilo é anjos criados pelas imaginações humanas, né? Então, o Apocalipse 12 diz assim que tem um tanto de anjo lá. Imagina só, um tantão de anjo. Consegue imaginar um tanto de anjos? Só que esses tantos de anjos, tinha um que era o anjo principal, que era para cuidar de determinadas hierarquias lá no céu. Diz aqui em Apocalipse 12 que Lúcifer era esse cara, era esse anjo, né? Apocalipse 12. Opa, tem alguém que gritou aí. É o Lúcifer. Estava caindo. Eu ia falar exatamente isso. Vocês escutaram um grito aí, pessoal? Oi, irmã Lúcia, boa noite, queridos. Teve um grito aí. Efeito sonoro na hora. Eu ia dizer exatamente isso. Que caiu a terça parte dos anjos. Então, que é isso? Tudo combinado. É o famoso efeito sonoro, né? A sonoplastia. Ó, irmãos, Apocalipse 12, bem esse, ó. Apocalipse 12, né? E diz aqui no versículo 2 e 3, olha só, bem isso aí, e 4. Não, no 3. Apocalipse 12, 3, diz assim, ó, um sinal do céu. Tinha um dragão lá, mas um dragão é o diabo, né?
E que aí o Lúcifer se tornou esse dragão, né? É o jeito de Apocalipse dizer de um elemento extremamente perigoso, né? Extremamente violento e venenoso, né? E diz aqui, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas, quer dizer, tinha realmente uma amplitude de ação e de capacitações de inteligência muito grande, né? Muito grande. No versículo 4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte dos anjos, das estrelas do céu. Então, a terça parte, todo mundo sabe fração, né? Todo mundo sabe fração. Se não sabe fração, vou ensinar fração rápida. Tem 3 aqui, ó. A terça parte é 1 terço. Você tem 3, que é 1 terço, 2 terços, 3 terços. Isso é fração. 1 terço, ó, os matemáticos presentes aqui. A Esther que está boa da matemática. É boa de arte, né, Esther? É boa de arte. Então, 1 terço. Tem 3 lápis. 1 terço dos lápis é 1. Né? Tem 3 reais. 1 terço de 3 reais é 1. Tem 3 partes de anjos. 1 terço é uma parte. Se tem, por exemplo, 300 anjos. 1 terço é 100. 100 anjos. Né? Mas ficou 200. Vamos dizer, a maior parte ficou para Deus. Né? Ficou anjos de Deus. 1 terço ouviu Lúcifer. O Lúcifer, que agora virou dragão, pela definição apocalíptica, né? Também é chamado de Satanás. Satanás é uma palavra que significa adversário. Extremamente inteligente, burro que ele não tem poder de Deus, mas ele é inteligente. Muito mais inteligente do que os homens. Né? Ele está ainda mais com uma vantagem, porque entrou no mundo o pecado, exatamente por causa da ação de Lúcifer. Onde que isso aparece? Gênesis capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3. Como é que o diabo, como é que Lúcifer, como é que o dragão, vamos dizer, conseguiu enganar 1 terço de anjos de Deus? Como é que ele fez isso? Igualzinho ele fez com os homens. Igual. Conversando. Como é que você engana alguém? Como é que engana pessoas? Conversando. Como é que você fala a verdade para alguém? Conversando também. Né? A gente fala a verdade conversando, mostrando. Como é que engana? Conversando também. Com habilidade. Né? Oi! Olá, irmã Sinésia. Boa noite. E a Rebeca, que maravilha. Irmãos, lá está a Rebeca. Oi, Rebeca. A irmã Sinésia ali, fazendo também um oi. Chegamos juntos. Então, queridos, estamos pensando nesse cuidado que Deus tem em mostrar para nós que Ele nos fez, Ele nos chama para Ele, né? A existência foi Deus que fez, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, fez tudo que há. Quando o dragão, chamado também de serpente, né, tá aqui, vamos dizer, no versículo Apocalipse 12, diz assim, ó, no versículo 9, o grande dragão é o diabo. A antiga, 12:9, olha só, a antiga serpente. É o mesmo, é a mesma pessoa. O Lúcifer, o dragão, a serpente, é uma pessoa. Então ele identifica, há uma revelação de Deus aqui dizendo que o dragão aqui de Apocalipse, né, que onde vai aparecer as expressões dragão, você já sabe que é o mesmo, Lúcifer. É a mesma serpente, é o mesmo diabo, né, o mesmo demônio, a mesma pessoa. Né? Esse aí diz aqui no versículo 9,
que se chama diabo e Satanás, está revelado tudo aqui, ó. Tá vendo? Não esquece isso. Porque, irmãos, Efésios 6 diz que a nossa luta, a luta do cristão, da pessoa que é de Deus, é diretamente ligada às forças diabólicas. Está direto nesse mundo, num embate final, numa luta final. E ele trabalha, tá, então, conforme diz Gênesis. Então a gente viu aqui no versículo 9, né? Olha só, e foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Jesus revelou tudo, pôs ele assim na frente, assim que nem a polícia faz, sabe? Sabe quando a polícia pega alguém, põe lá na parede, tira foto de frente, foto de lado, foto de cima, foto de baixo, de tudo que é jeito. Preenche toda a ficha da pessoa. Aqui está a ficha do diabo, está esse aqui pronto. Jesus pegou, pôs a foto de frente, a foto de lado, foto de cima, de baixo, do espírito dele, tudo está revelado. Né? Claro que mesmo assim as pessoas caem na conversa do diabo. Apocalipse 12 fala disso, que ele foi atirado para a terra. Ele veio aqui na terra. Ele veio aqui. Né? Ele está rodeando tudo. Diz aqui em Apocalipse 13 que ele vai criar uma nova religião mundial. Né? Um novo status mundial. Ele quer criar uma nova modalidade de crença no mundo inteiro. E a modalidade de crença é assim, conforme está em Apocalipse 13, através de gente humana. Ele está usando pessoas. Né? Ele usa pessoas, chamadas aqui em Apocalipse 13 de bestas. 2 bestas. Né? Então, as ações dessas bestas em criar essa, vamos dizer assim, esse paraíso terrestre. Como que é a ideia do diabo? É claro que para enganar alguém, o diabo nunca vai dizer assim, olha, vocês, pessoal, vocês para me seguir, pulem ali naquele pátio cheio de pitbull brabo. Quem que vai pular num pátio de pitbull brabo? Ninguém. Ninguém. Pula em cima daquele monte de espinho que tem ali, sim, totalmente só de roupa de praia. Quem vai pular num monte de espinho? Ninguém. O diabo não é assim, não. Ele não é burro, não. Ele é muito inteligente. Ele vai trabalhar na mente, na cabeça das pessoas para afirmar um tipo de paraíso na Terra. É isso que ele sempre quis. Ele quis fazer de conta para as pessoas acreditarem que tem um jeito de viver aqui na Terra, tem um jeito de transformar teus dias, só que uns pela política. Uns vão pela política. É a promessa utópica. É a utopia, né? A utopia. O diabo é um utópico. Só que toda a utopia diabólica acaba em morte, gente. Não foi assim com Adão e Eva? Eles mesmos morreram. E não bastasse que eles mesmos morreram para Deus, quem que foi o primeiro assassino da terra? Caim. Né? Caim matou. Então, utopia, gente. O diabo fez o Caim acreditar que havia um jeito de cuidar da política da vida dele sem precisar de seguir o que Deus estava dizendo. É uma política utópica. Não tem jeito de você gerenciar a tua vida sem Deus. Não é possível. Né? A política, a ciência, qualquer coisa na vida sem Deus é morte. Estava conversando com um moço hoje e estava dizendo assim, infelizmente as nossas ciências, elas estudam o mundo que Deus criou como o diabo fez. Ele chegou para Adão e Eva e falou assim, olha pessoal, tem aqui uma planta muito bonita, como se fosse ele que tinha criado, né? Tem uma planta muito bonita, tudo era o que Deus tinha feito, ele sempre vai usar o que Deus fez. E aí ele vai mostrar, vai usar aquilo ali, é um estelionatário, sem vergonha,
Ele mostra tudo que Deus fez e depois fala, só que é o seguinte, ó, tá vendo como é bonito isso? Então, existe duende. Aí a pessoa acredita. Quer dizer, vocês podem viver usando isso aqui na boa. Vocês têm condições de construir uma sociedade por vocês. E Deus, deixa ele lá sossegado, ele está cansado, tem muita gente para ele ouvir, deixa ele para lá. Né? Então, a construção de uma religião política é suficiente somente pelo ser humano. Estava dizendo para aquele jovem, você entra numa faculdade hoje, ou na teologia, ou tanto em qualquer universidade que você entrar, você vai estudar as ciências fatiadas. Né? Sabe o que é isso? Foi fatiado o conhecimento humano. Quando se fatia o conhecimento humano, você fatia o próprio pesquisador, aluno, professor, todo mundo. Outro dia teve uma exposição no shopping Beira-Mar de um ser humano todinho fatiado dentro de umas placas fininhas. Era ele fatiado inteirinho. Só que estava morto. É isso? Esse é o detalhe. Você imagina fatiar você inteiro? Você olhando de lado assim, você olhando de lado assim, parecia um ser humano, mas era um ser humano. Era mesmo. Fatiar enquanto estava vivo ou depois de morto? Agora, quando você tentasse falar com ele, ele não ia responder. Aí você podia pegar sabe aqueles presuntos fatiados? Era tudo assim. Aí se você pegar... Só que o porquinho já não estava mais lá. Você pode tentar falar porquinho, oink, oink, ele não vai falar mais oink. Porque já tem um pedaço dele lá. Né? Então, a ciência humana e o pesquisador estão mortos. A teologia, por exemplo. Eu estudei muitos anos teologia sistemática. Eu, na verdade, sou mestre e doutor em teologia sistemática. Né? Eu sou isso. Me formei nisso. Teologia normal, no bacharelado, quando eu fiz o bacharel de 5 anos, eu estudei todas as ciências bíblicas, todas que você pode imaginar. Aí quando você entra em pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, aí você se especializa numa fatia. Aí eu fui me especializar na fatia chamada teologia sistemática. E a teologia sistemática é o seguinte, vocês pegam um livro bom, por exemplo, Teologia Sistemática de Gruden. Você compra lá na qualquer livraria evangélica. Né? É um maço assim de livro. Aí você tem toda a teologia fatiadinha. Fatiaram a teologia. Aí tem gente que é igual eu, é doutor em teologia sistemática. O que adianta isso? Nada, está morto. Nada. Você conhece tudo da teologia sistemática. Né? Então, essa sedução engana a mente do ser humano. Ele fala, pá, eu vou estudar então isso daí. Aí a pessoa vai estudar aquilo ali, estuda aquilo ali mesmo. Você consegue se formar, ter o título, tudo. Né? Você estuda. Mas você entende, você conversa com o autor e criador, que não é nada disso, é a própria pessoa da teologia, que ele é a pessoa teológica. Né? Não, ninguém está nem aí, porque quando ele vive a sua utopia, como o diabo diz assim, vocês vão conseguir. Né? Vocês vão conseguir. E quando o Adão e a Eva olhou para aquilo pronto, assim, olhou no todo, mas não imaginou que eles iam estar escolhendo aquilo que não era para escolher. Né? As pessoas, quando são seduzidas, quando são alcançadas com a mentira de Satanás, né? Ele pensa que ele vai montar um paraíso na Terra. É igual o Lula, é igual o Maduro, né? É igual o Karl Marx, é igual o Marcuse, é igual, sei lá, toda essa gente, é igual os pastores, né? Igual as igrejas. Eles acreditam que estão montando um paraíso na Terra. É uma ciência utópica. E a ciência utópica, toda ela acaba em morte sangrenta. Como toda a história humana, se você for estudar a história por exemplo, da política humana, ou a história da chamada fé humana, é só guerra, matança o tempo inteiro. Quem quiser estudar, se ainda conseguir, você vai lá, pega um bom livro de história,
Aí você vai ver aquele monte de gente matando em nome de Deus. Né? Como que pode ser isso? Né? Aí mas as pessoas não conseguem mais perceber que entraram e foram enganadas por uma mente muito mais esperta que a deles nessa condição. Não conseguem perceber. E é isso que aqui está dizendo, Jesus está dizendo. Apocalipse 12 e 13 revela esse ser absolutamente maligno, né? Absolutamente maligno, que faz parecer para a cabeça das pessoas que eles vão conseguir viver, né, autonomamente, de uma forma particularmente por eles só, conhecendo um pouco daqui e dali, talvez uns, como diz Apocalipse 13, uma grande parte da humanidade se inclina para a primeira besta, né, que é política. Uma outra parte da humanidade se inclina para a religião, que é a alternativa a Deus. Aí ele fica. É claro que, politicamente ou religiosamente, cada um acredita no que quiser dentro disso. É uma ciência utópica, as duas. E tem gente que consegue juntar as duas, como os imperadores antigos fizeram. Eles acreditavam que eles eram o imperador, o dono do mundo, e também era o Deus. Né? Claro que hoje existe também aqueles políticos que acreditam que são divinos praticamente. E as pessoas acreditam também que eles são divinos. Porque você pode mostrar e falar o que for, que aí o que vai acontecer? O fim da utopia é a morte, é o irmão matando o irmão. Não é possível mudar esse caminho, gente. Se você caiu na conversa da utopia política ou da utopia religiosa, se você caiu nessa conversa e aquilo está no teu coração tão forte, o resultado já é começar a separar a família, por exemplo. Começa a separar. Começa a separar a relação das pessoas. E dentro do coração, separação já é morte. A palavra separação é morte. Ah, mas só porque mora junto não matou. Matou. Né? Entende? Então é um aviso que o último dia será assim. Né? Chegou um ponto que Caim não aguentou a justiça do irmão dele. Quer dizer, a fé verdadeira de Abel era ofensiva. A quem que era ofensiva? Ao Abel? Ele não estava ofendendo ninguém. Né? Ou a Deus? Também não. Ele estava ofendendo quem estava contra Deus, que era o Caim. E o Caim tinha a sua utopia na sua cabeça, ele acreditava naquilo ali. Então, quanto mais uma pessoa se envolve com algo que não é a verdade, mais ele fica separado da verdade, fica separado dos irmãos, fica separado de Deus e alimenta no coração dele aquela separação de uma tal maneira que aquilo é morte. O fim é a morte. Ele pode não ter matado fisicamente como Caim matou Abel. Ele pode matar alguém no espírito. Uma vez Jesus disse isso: se você pensar em separar-se de alguém, matar alguém, você já matou. Né? Então não é brincadeira. Né? Diabo não é brincadeira. Então a gente tem essa revelação aqui. Tem a revelação em João 8. Né? João 8. Quando Jesus disse para eles... Então, os judeus, irmãos, eles estavam crentes que eles eram de Deus. Né? Eles estavam crentes que eram de Deus. Aí João 8, Jesus disse a eles: gente, vocês estão enganados, vocês são filhos do diabo. Né? Estão vendo? João 8, 44. Claro que você falar para uma pessoa que tem uma construção social muito boa, um cuidado com a própria nação, de construir, fazer escolas, gerenciar a política, porque o judeu era uma nação político-teológica, teocrática. Né? Então, eles acreditavam que estavam com Deus. E fazia tudo de bom, cuidava lá das pessoas, enfim, tudo que podia fazer numa sociedade para ela ser considerada boa, eles faziam.
Aí Jesus chegou perto deles em João 8,44, diz assim: o pai de vocês é o diabo. Então, essas palavras de Jesus estão tentando trazer uma revelação para o coração das pessoas, para eles deixarem de ser filhos do diabo, claro. Quando Jesus fala isso, não é para jogar, ainda não é o dia do juízo. No dia do juízo não tem jeito. Aí não tem essa fala tentando tirar a pessoa daquilo. Não tem, né? Então, quando Jesus fala assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, qual é o desejo do diabo? Ninguém domina o diabo se não tiver Cristo, gente. Não tem condição. Ninguém consegue dominar, não adianta. Se não tiver em Cristo, se não tiver com a verdade, não vai conseguir. Diz aqui, ó, ele foi homicida desde o princípio. Né? Além dele ser homicida, o que é isso? Homicida, é assassino. Ele gosta. O diabo, gente, não adianta. O diabo não quer ter seguidores. Ele mata todo mundo que ele puder matar. Ele só tem 3 desejos: roubar, matar e destruir. Não pense que o diabo gosta de gente seguindo ele. Ele não perde tempo. O diabo não perde tempo com gente seguindo ele. Ele mata mesmo. Né? Não adianta. Ele não tem paciência para ficar ouvindo ninguém. Né? Então, quando a pessoa é filho do diabo, ele começa também a não ter paciência para ouvir. Não começa a ter paciência mais para querer saber o que está acontecendo, a verdade. Foge da verdade. Né? Jesus continua. Ele foi lá no centro da adoração satânica, que era o mundo judeu, né? E além de ser o centro da adoração satânica, o judaísmo daqueles dias, eles eram filhos do próprio diabo. Né? Então, olha, tem mais. Jamais se firmou na verdade. Então, é um mentiroso. Né? Porque nele não há verdade alguma. Então, quando a gente diz para as pessoas assim, estava comentando com outros irmãos outro dia, eles perguntaram: e aí, pastor, como está a tradução da Bíblia? Né? Eu falei: bom, meus irmãos, lá vem a Daphne. Olá, meus irmãos. A Aline está ali. Olá, irmã Daphne. Olá, irmão da irmã Campini. Então, queridos, nós estamos sendo tocados, tomados pelo Senhor na criação, no chamado a andar com Ele, né? Quando Ele nos criou para Ele, né? E nós vemos assim o Senhor chamando a atenção que o ato da criação, o ato dele falar conosco e nos falar dele mesmo, né, é para que a gente tenha um percorrer dentro da história de forma digna, de forma a uma humanidade, vamos dizer, remida por ele mesmo, que anda com ele, nele, por meio dele e para ele. Na hora da criação, como a gente falou aqui agora há pouco, não tinha ninguém ajudando Deus na criação. Né? É o Pai, é o Filho e é o Espírito que cria todas as coisas. Isso está claro em Gênesis 1, de 1 a 3. Todo mundo já sabe. Né? A grandeza do amor de Deus em nos ofertar dele mesmo é que a gente ande em fé, esperança e amor. Né? Fé, esperança e amor. Quer dizer, essas 3 virtudes, esses três frutos de Deus no nosso coração é fé em Cristo, esperança em Cristo e o amor de Cristo. Né? Claro que quando o Senhor fala para nós de Apocalipse 12, que nós vimos agora há pouco, de que Lúcifer se tornou adversário de Deus, Apocalipse 12, ninguém deve, não se esqueça dessa revelação. Há um adversário real, maligno, chamado em Apocalipse 12, né? Apocalipse 12 de Satanás, de diabo,
de adversário. Então, esse elemento arrastou 1/3 dos anjos de Deus. Ele tem que ter muita inteligência, porque 1/3 dos anjos é muito anjo. E cada anjo, irmãos, eles não são autômatos, eles não são robôs. Os anjos de Deus não são robôs, é a humanidade que cria robô. Tem até robô aspirador de pó, que fica rodando pela casa o dia inteiro, e quando está acabando a bateria, encosta lá na tomada e carrega, depois volta de novo, anda, né? Então, é um negócio desse tipo. Só o ser humano que faz isso daí. Agora, Deus fez anjos inteligentes, capazes de... igual nós. Os anjos são igual a nós. Nós somos iguais aos anjos, né? Em pessoas, são pessoas. E Lúcifer, ele teve uma habilidade e uma inteligência para fazer parecer ao 1/3 dos anjos de Deus que há uma alternativa a Deus, né? E é a mesma coisa que acontece em Gênesis. Ele, utilizando a criação, ele faz parecer para o ser humano que é possível gerar um paraíso na Terra sem Deus. Quer dizer, trabalhado pelo homem mesmo. Ele não está alterando, por exemplo, a coisa no sentido tão radical de dizer assim, vocês precisam deixar Deus e me seguir. Como a gente falou, o diabo tem uma aversão a gente. Ele tem aversão a gente. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é ter seguidor nenhum. O diabo só quer roubar, matar e destruir. Onde que está isso? João 10:10. João 8:44. Ninguém seja inocente a ponto tal que permita ser enganado, não saber que há um elemento extremo, perigoso sobre isso, né? Então, é uma pessoa. E em Apocalipse 12, irmãos queridos, depois lá em Apocalipse 13, a gente vê que na sequência de Jesus revelar esse inimigo terrível do ser humano e de Deus, em Apocalipse 13, ele repete Gênesis 3. Apocalipse 13 é um tipo de repetição de Gênesis 3. Em que? Na sedução humana de que teremos 2 grandes reinos na Terra, gerido pelo ser humano. Então, porque as bestas, é igualzinho Gênesis 3, irmãos, igual. Então, todo ser humano que acredita que pode construir uma sociedade perfeita, paradisíaca na Terra, utópica, é diabólico. Qualquer ser humano que acredite na segunda besta, que pode viver com Deus dentro de um artefato qualquer, que não seja somente e absolutamente Cristo, é seduzido por uma besta, né? É o paraíso utópico que o ser humano faz gerar, que então no caso são as igrejas, são as religiões, né? É muito difícil para o cristão raciocinar nessa dimensão hoje, é muito difícil, irmãos, é muito difícil. A mente do cristão, ela foi atingida de uma maneira quase absoluta. Estava lá em casa hoje de manhã um rapaz que a gente está estudando sobre essas questões. Ele estava perguntando sobre essas coisas já faz algum tempo. Dizendo, como é que o senhor trabalha essas coisas? Eu falei, não trabalho. Eu vejo lá na palavra, eu queria que as pessoas vissem também, né? Agora é na palavra, mas a utopia, uma coisa importante entender, irmãos, a utopia, seja da primeira besta, seja da segunda besta, ela vai acabar em morte. Vai acabar em morte. Gênesis, capítulo 3, né? Gênesis 3 acabou na morte de Adão e Eva, para com Deus. E não bastasse isso, eles já experimentaram o primeiro assassinato dentro da casa deles. A utopia de Caim era o seguinte, ele conseguiria ter 2 coisas. As duas bestas de Apocalipse estavam dentro do coração de Caim, porque a besta é número de homem, né? É número de homem, é o homem que é a besta, é a humanidade
que é a besta, em ligação com aquele que é o dragão, que é o Satanás, que é o diabo, que é a antiga serpente, conforme Apocalipse 12, 9. Né? Apocalipse 12, 9 faz com que surja dentro do coração humano a atividade bestial, utópica, que acredita na possibilidade da sua autojustiça. Então Caim levou do fruto da terra. Né? Ele estava diante de uma situação revelada por Deus, que a relação com Deus não é a partir do seu esforço da terra, é a partir da obra de Deus no Cordeiro, em Cristo. Enquanto Abel estava ligado com Deus, na sua fé, na sua esperança, no seu amor, esses três grandes bênçãos que são dadas, doadas por Deus para um filho de Deus viver a fé em Cristo, a esperança em Cristo e o amor de Cristo. Se for substituído por qualquer sedução desse elemento maligno, dessa utopia maligna, ele vai estar se tornando bestial. E ele vai acabar em morte. Morte para Deus, e ele vai estar num caminho da morte. Ele está dentro da linha da morte que foi revelada em Caim. Você pode até matar, vamos dizer, fisicamente. Pode chegar até a isso. Né? Toda a ação bestial, basta estudar a história, né? Não existe tanta matança no mundo do que o ser humano matando o ser humano. Nenhum desastre natural, chamado natural, né? Pode ser terremoto, pode ser vulcão, pode ser qualquer coisa desse tipo, maremoto, vento, furacão, qualquer coisa que você possa imaginar. Se você fizer um gráfico para ver o que matou mais, essas coisas naturais, ela ocupa um espaço, vamos dizer, nesse tamanho aqui, ela ocupa um espaço assim pequenininho, ó. A matança de gente por desastres naturais. E a matança humana do homem pelo homem é aqui. Né? Por que ele mata assim? Né? Isso é utopia? Ele está dentro de um ambiente de utopia e ele mata em nome de política da primeira besta, ou em nome de religião da segunda besta, ou em nome de Deus, que ele chama. Né? E alguns até juntam as coisas. Então a utopia faz com que as famílias, o coração comece a ficar dilacerado, ele começa a separar um do outro. Ele separa, porque é um egoísmo. A utopia gera isolamento egoístico. Aí a pessoa fica sozinha ali dentro, né? E ele fica calculando só ele e ele mesmo, e vai se afastando da comunhão, da koinonia de Deus. Né? Isso é a revelação do Senhor em Apocalipse 12, 13, Gênesis 1, 2 e 3, João 8, 44 e João 10, 10. Efésios 6, que diz que a gente não tem que lutar contra a carne nem o sangue. Ezequiel 28, que explica com detalhes como foi que Lúcifer se tornou Satanás. Né? Entende? Então, o Senhor não está falando dessas coisas de maneira à toa, porque há, de fato, uma situação acontecendo no último dia. Né? Então, irmãos, nós estávamos em João 8,44, João 10, 10, passamos agora, falamos de Ezequiel 28, Efésios 6, e no meio disso tudo, o Senhor está buscando o ser humano a salvar, a alcançar e tirar o ser humano da sua situação, né, em que ele se torna alvo fácil pelo maligno. E aí então Jesus alcança. Jesus em João 10, 10 ele diz assim: mas eu vim para que tenham vida. Né? Então, da mesma forma que lá na criação não tinha uma igreja criando o mundo, né? Quando Deus diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí estava... É difícil. Né? Como que o senhor consegue saber a verdade, pastor? Como que eu consigo saber a verdade? Nós temos, primeira coisa importante, irmãos, existe uma fonte primária para todo mundo. Sabe o que é fonte primária? Fonte primária. Textual, vamos dizer. Fonte primária textual é a Bíblia. Certo? Fonte primária textual. Essa fonte primária textual
deveria ser, cada palavra que está aqui, olha só, isso é bem importante. Se você um dia fosse meu aluno na faculdade de exegese ou de hermenêutica, e se um dia você entrar numa escola de direito, por exemplo, que você for estudar exegese ou hermenêutica ou teologia, se você for estudar exegese ou hermenêutica, você vai aprender isso, né? Você tem que examinar a fonte primária das coisas, conhecer o significado da palavra que você está ali estudando. Existe uma fonte primária textual? Existe, né? Só que quando você vai à fonte primária textual, por exemplo, essa fonte precisa ser a representação exata daquilo que saiu do coração daquele que falou e aquele que recebeu ao escrever entendeu assim. Ele entendeu certinho. Quando aquele que falou, Deus, o Espírito, falou ao seu coração aquela palavra, ele entendeu algo daquela palavra. Ele escreveu aquela palavra porque aquela palavra é aquilo. Não pode ser mudada, né? Então isso é fundamental. Só que isso foi mudado, gente, pelas teologias. Desde que, sabe que ano que começou a mudança? Olha lá, pessoal. Por que que tem essa quantidade de igreja hoje em dia? Por quê? Por que que tem denominação? Por quê? Pessoal, deveria estudar. Eu fico com dó dos cristãos, porque eles não estudam. Eles nem sabem isso, né? Ano 250, não esquece o ano 250. 250 é um ano assim básico para você ter como referência para ajudar irmãos a saber que nesse período da história as pessoas começaram a aceitar a ideia de que a fonte primária textual poderia e deveria ser interpretada. Quer dizer, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, né, não significava aquilo que estava sendo falado. Poderia significar outra coisa, né? Por exemplo, a gente estava vendo Atos, capítulo 13, outro dia, só para ter uma ideia da alteração proposital e criminosa das palavras. Vamos dar uma pequena aula de grego aqui, né? Bem fácil, não é difícil essa aula, é bem fácil, né? Atos 13, versículo 1 e versículo... primeiro versículo 1, cadê? E o outro versículo 2. Tá vendo? Vocês vão encontrar duas palavrinhas importantes aqui, gente. Atenção, alunos. Não vão esquecer. Tem em português, olha só, em português tem a palavra igreja no versículo 1. Olha só como que a coisa é grave. E lá no versículo 2 tem a palavra chamado. Estão vendo aí? É a mesma palavra. É a mesma. Irmãos, é a mesma. No versículo 1 está a palavra ekkaleo. Qualquer texto normal de grego, eu tenho lá o Novo Testamento grego. Fácil de ver, irmãos. Os aceitos no mundo inteiro, por qualquer sociedade bíblica, você vai encontrar a palavra ekkaleo. Quer dizer, eclesia. Ekkaleo. Ekkaleo é eclesia. O que é isso, ekkaleo? É duas palavras em grego. Quando Jesus usa essa palavra, em outros lugares também é a mesma coisa. Mateus 16, ele usa essa palavra, né? Edificarei a minha ekkaleo. Edificarei a minha ekkaleo, né? Aí pegaram em português e traduziram por igreja, porque essa ideia é muito tardia, ela foi aparecer lá pelo ano 300 e tanto já. Aí eles tiveram que ir lá para trás no texto e colocar essa palavra lá no texto. Mas ekkaleo significa chamados de. Igualzinho está aqui no versículo 2. No versículo 2 puseram a palavra certa, é proskaleo. É que tem só uma pequena diferença. Ekkaleo do versículo 1 e proskaleo do versículo 2
Só tem uma pequena diferença. Um é Ek Kalel, isto é, foi chamado de lá, quer dizer, o pessoal estava perdido. Ek é uma preposição que significa que estava para lá. Estava para lá. Em grego é preposição. Ek significa eles estavam lá, longe, perdidos, e eu chamei, Kalel. Eu chamei. Né? Então havia naquele lugar dos que foram chamados de lá de fora, estavam perdidos, e agora eles foram chamados e moravam em Antioquia. Essa é a tradução certa. A tradução certa é assim, ó, havia na cidade de Antioquia, entre os que foram chamados de lá de fora do mundo e perdidos para cá. Lembra que eu falei para vocês um dia que quando a gente trabalha com o entendimento da palavra original, da fonte primária, a gente tem o que a gente chama de imposto semântico. O que é um imposto semântico? É muito simples. Qualquer tradutor básico sabe disso. Isto é, quando eu pego uma palavra, por exemplo, I miss you, né? Ou no sentido, qualquer palavra que você quer traduzir em português, é difícil você trazer para o português. Não tem uma palavra, embora no nosso português a palavra que a gente tem para missing é muito maior e mais profunda do que no inglês, que é saudades. O inglês não tem, ele tem uma dificuldade tremenda para traduzir saudades para o inglês, porque não tem no inglês uma palavra igual. Ele tem que usar muitas. Quer dizer, é um exemplo. Quando você vai tentar levar para uma outra língua uma palavra da nossa língua, ou trazer da outra língua uma palavra para a nossa língua, tem muitas palavras que vão ser usadas para fazer sentido na nossa entendimento aquilo que está sendo dito lá. Tem línguas que têm palavras próximas, aí tem línguas até que as palavras são usadas. Por exemplo, futebol, né? Futebol. A gente em português sabe o que é futebol, mas é em inglês essa palavra, né? É engraçado, né? Porque no inglês, futebol, todo mundo sabe o que é futebol, né? É futebol, quer dizer, futebol, é pé na bola. Só que o futebol em inglês não é o futebol do Brasil. O futebol em inglês é aquilo que todo mundo segura a bola com a mão e só tem um chute com o pé. E por isso chama futebol. Né? E em português, o futebol, todo mundo só pode pegar com o pé, não pode pegar com a mão. E não chama handball. Handball tem que jogar com a mão, não pode pôr na bola no pé. É uma loucura total. Aí tem o basquetebol, e tem o beisebol, e vai embora aí afora. E tem Ek Kalel. O Ek Kalel, Ek é preposição, que significa aqueles que estavam lá perdidos foram chamados. Então a tradução é assim, ó. Havia na cidade de Antioquia, entre aqueles que foram chamados e que estavam perdidos, haviam entre eles profetas, mestres, e aí vai. Aí chega aqui no versículo 2 e fala assim, o Espírito Santo falou assim, separai-me agora para a obra que os tenho proskalel. Proskalel. Quer dizer, o que é proskalel? É chamado para. A diferença entre Ek Kalel e proskalel é que uns estavam lá fora, Ek Kalel, foram chamados para salvação. O proskalel é os que estão salvos, vão fazer algo sob ordens do quem chamou. Sob ordens de quem chamou. Prós. Todo mundo já ouviu a palavra pró, né? Pró, não sei o que, pró. Tem um monte de palavra que usa pró em português. Probiótico, né? É grego. A pessoa fala grego, né? Então ele fala grego e ele nem sabe que está falando grego. Mas é isso, está falando grego. Então o pró significa aquilo ali sendo usado para um propósito sob um comando de uma função que existe naquilo, que comanda a coisa. Né? Por que aqui no versículo 2 não puseram a palavra igreja também? Né? Olha lá, para a obra que os tenho igreja. Tinha que colocar, então, se fosse seguir o mesmo princípio que colocaram lá em cima, eles tinham que colocar, mas não colocaram. Aqui eles colocaram certo, vamos dizer. Tá certo. Lá em cima deveriam ter colocado também. Chamado, igual, que é chamado mesmo. Né? Chamado para salvação. Mas não colocam. Por que não colocam? E põem a palavra igreja dentro da Bíblia. Por quê?
Porque lá no ano 313, o Império Romano pegou a palavra eclesia, essa palavra eclesia, fez com que ela fosse aplicada na palavra latina eclésia, que eram as paróquias romanas, que estavam lá adoradores de deuses, e eles falaram, nossa, tem uma palavra aqui que é igual a nossa eclésia aqui e tal. Aí começaram a usar a eclesia no sentido paroquial, no sentido de usar para as comunidades, que não eram nem cristãs, eram pagãs, gente, eram gentes adoradores de divindades que se reuniam em paróquias, chamadas eclésias, e ele simplesmente passou o nome para a eclesia e depois para a igreja. Né? E aí fez, a partir do ano 313, principalmente também aí, com o decreto do Constantino, usando essa teologia de interpretação, fazer com que todo mundo cristão até hoje acredite que igreja existe. Não existe. O que existe? Existe o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a noiva do Senhor. A noiva não pode ser fatiada. Acabamos de falar em fatiar agora há pouco. Né? Você não pode fatiar uma noiva. Se você gostar tanto da noiva que você fatia ela e guarda tudo na geladeira fatiadinha, quando você for querer conversar com ela está morta. Porque foi fatiada. Se você pegar um pé de manga, por exemplo, ou um pé de abacate, ou um pé de laranja, e aí você fala, nossa, que pé de laranja bonito, vou fatiar inteiro para guardar. Aí você fatia, guarda tudo no teu celeiro. Aí você vai ver, de repente, não produz mais laranja. Por que será? Mas não precisa nem explicar. Né? Está fatiado. Então, você pegar o corpo de Cristo e fatiar como está sendo feito, e as pessoas ainda acreditarem nisso, que é obra de quem isso? De Cristo? Não é obra de Cristo. Né? Então, essa obra de... então a gente tem Jesus falando em João, capítulo 8, né, irmãos? João 8. Jesus fala sobre o Espírito... João 8 não, João 14 e João 16. Ele fala assim, vai ficar... Eu vou mandar para vocês o Espírito. O Espírito vai conduzir vocês, como corpo de Cristo, até chegar na minha mão. Que beleza que é quando uma noiva íntegra, olha só, uma noiva íntegra, né? Igual a noiva, a esposa de Cantares de Salomão. Quem leu Cantares sabe como é lindo aquele livro ali, né? É uma poesia, um poema o tempo inteiro, um distante do outro, e um íntegro olhando para o outro absolutamente por amar tanto o outro. Então, uma noiva íntegra, ornamentada. Quem que ornamenta a noiva? Lá em Apocalipse fala da noiva ornamentada. Quem que ornamenta a noiva de Cristo? O Espírito. Com a vida, com o dom, que é Ele mesmo. Falamos sobre o dom do Espírito, que é Ele mesmo. E os dons que Ele outorga ao corpo, fazendo o corpo ficar vivo e bonito e belo, e fazendo a obra que a gente acabou de ler aqui, para a obra que os tenho Kalel, proskalel, né? Que eu os tenho proskalel. Quer dizer, o chamado para a salvação é de Cristo e o chamado para a obra é do Espírito. É muito fácil, é muito simples. Mas o pessoal teve que criar essas alternativas bestiais, que estão descritas em Apocalipse 13. Né? Então, falar sobre isso é difícil? Sim, é difícil. Porque a mente dos cristãos, ela foi tomada de uma tal maneira, né, pela ideia utópica de algo que não é de Cristo, mas acredita que é. Acredita piamente. Agora, você pedir para um cristão examinar as Escrituras, ele não alcança essa dimensão aqui, porque não pode aprender. Nas faculdades, os pastores não podem aprender isso. Eu tentei ensinar quando eu dava aula na faculdade teológica. Eu fui repreendido 2 vezes por tentar ensinar isso. Porque tinha muitas denominações como alunos e é melhor perder um professor do que 20 alunos. Evidente, os alunos é que pagam a mensalidade. O professor recebe a mensalidade, tira esse que está fazendo um tumulto aqui na cabeça do pessoal. Né? Qual é o tumulto que eu estava fazendo? Falando para o pessoal o que significa ser de Cristo. Né? Quando o Senhor vier na sua glória,
isso é o dia da sua vinda, aí termina tudo isso, essas primeiras coisas já passaram. Mas como é que você está vivendo até chegar o Senhor? Como é isso? Tem gente que disse outro dia para mim, mas que bom, pastor, que tudo vai acabar bem. Claro, vai acabar bem mesmo. Para quem é de Cristo, vai acabar bem. Mas e o período que você está vivendo? Como é que você, como noiva, está vivendo para Cristo? O teu leito está maculado ou o teu leito está branquinho? Né? A tua forma de você viver está perseverando ou você está manchada de um monte de coisas que não são de Deus? Né? Perseverar de Atos 2, 42 é o mesmo perseverar de Mateus 24, 14. Mateus 24, 14, na mensagem escatológica, Jesus disse assim: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é a salvação do céu, é a que está falando ali, não. Não é essa salvação do céu. É que quando você sabe perseverar, você vai produzir frutos. Se você pegar, por exemplo, eu vou pegar aquela, já falamos disso, pegar um galho de uma árvore frutífera que tem ali, certo? Um galho. O galho parou de perseverar na árvore. O que vai acontecer com aquele galho? Amanhã. Vai estar seco, vai estar morto. A perseverança, até o fim, vai te salvar. Isto é, você vai ter frutos de Cristo em ti. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu queria ter um filho assim, ô pastor, né? Queria ter um filho desse jeito assim, tal, desse jeito tal. Mas isso é um resultado de perseverar, né? Então, se você quer, de fato, ter alguém do estilo de Cristo, do jeito de Cristo, produzindo frutos de Cristo, ele tem que perseverar em Cristo. Porque quando surgir, isso é bem importante, irmãos, se você não perseverar, não pense você que você não vai ter tribulações. Jesus disse que a tempestade vem sobre quem constrói a casa na rocha e quem constrói na areia. Vem, e vem pesado, né? Na hora que surgir, por exemplo, chegou uma vez uma pessoa e falou para mim assim, pastor, eu estou assim numa luta, porque eu não sei o que vai acontecer, porque toda a minha família está pedindo que eu faça determinada coisa com o nosso filho, que é uma tradição desde o século III do catolicismo até agora, né? Mas eu não quero fazer isso. Só que essa pessoa, ela não persevera, ou não estava perseverando no caminho. Como é que vai fazer frente a uma força de 18 séculos que pressiona em cima de ti? Algo que é tradicional, embora ninguém... A perseverança da iniquidade é perseverança de iniquidade. Eles não fazem nada e ficam naquilo, né? Ficam naquilo. Mas na hora que vem bater pesado, uma situação que a vida traz, ele vai ter força para dizer assim, não, eu não vou aceitar isso. Mas por que tu não vai aceitar? Não, porque eu não acredito nisso. Mas em que tu acredita? Eu acredito nisso, naquilo, mas você não vive isso. Aí você vai ser zombado. Aí eles vão tirar sarro da tua cara, vão pisar no sal. E você não vai conseguir. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo de uma quantidade de iniquidades. Agora, se você perseverar, na hora que a iniquidade bater perto de ti, né, você, ao dizer não, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno vão cair. E não tem diabo, e não tem bestas, e não tem filosofia mundana ou utópica que vão destruir o teu lar. Se você perseverar. Não tem. Não vão conseguir. Eles podem te matar, mas eles não vão conseguir mudar a tua vida em Cristo, né? Não vão conseguir, né? Então, perseverar. Lá em Atos 2 diz em que? Em que? Perseverar, né? Na doutrina dos apóstolos, isso é na palavra de Deus, em Cristo, na koinonia, na koinos de Cristo. Koinos, isso sim é que existe na palavra de Deus, na koinonia, na koinos, estar em família de Cristo, né?
no partir do pão, então, quer dizer, você está na casa do Senhor, como edifício, perseverando, perseverando, perseverando. Né? Outro dia alguém falou assim, pastor, eu vou levar não sei quem na tua casa, mas não leva, isso é um absurdo, é uma iniquidade, o que essa pessoa vai fazer lá em casa? Ele vai chegar ali, ele vai falar, eu vi um bando de gente lendo a Bíblia, que nem os espiões do século II, né? Outro dia eu mandei uma carta para os irmãos dos espiões que estavam no meio do povo de Deus, lá do século II. Aí no fim ele escreveu para o imperador, que a gente tem a carta, eu tenho a carta, eu mandei para os irmãos. Ele escreve assim, olha imperador, eu não sei o que esse povo faz de mal. Eles falam de Cristo, falam de um livro aí, de umas escrituras, né? Depois no fim eles oram, e acabam orando até por ti, e depois eles comem um pão, tomam um vinho, oram de novo, cantam um hino e vão embora. Eu não sei o que eles fazem de mal. Quer dizer, é isso que eles vão ver, só isso. É a descrição nua, fria e crua, né? Lúdica. Que graça tem nós aqui, irmãos? Nenhuma. Para quem não é de Cristo, nenhuma. Não tem nada. Agora, quando você está em Cristo, eles se reuniam no cemitério subterrâneo, nas catacumbas de vários lugares, era o único lugar que sobrava. Ele entrava para lá, né? Mas ali havia aquela coinonia, né? Então, né, irmãos? João 14, João 16, o Espírito Santo. Viu, irmãos? E uma coisa só para terminar, assim, porque senão não para. É uma coisa assim, né? Só para concluir nessa questão, em Gênesis 24, a gente tem... Quem não entender o Espírito Santo, quem não entender o Espírito Santo, quando Jesus falou em João 14, João 16, sobre o Espírito Santo, Deus desenhou. Sabe quando a gente fala assim, se você não entender, eu vou desenhar. Sabe aquilo? Né? Quem sabe desenhando, entende. Então, Gênesis 24 é o desenho. É o desenho, irmãos. É muito fácil de ver, né? Gênesis 24 é aquele momento, né, que Abraão, sabe quem é Abraão na fala de Cristo? É Deus. Né? Uma vez Jesus diz assim, Lázaro morrendo foi para o seio de Abraão. É Deus, representa Deus. Profeticamente esse texto é Deus, de novo o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Está tudo aqui. E a noiva de Cristo, que é nós. Irmãos, depois na casa, cada um de nós pega essa palavra que está aqui, medita com amor, com fé, esperança e amor. E vai ver o Pai aqui desenhado em Abraão, né? O Filho de Deus desenhado em Isaac. Isaac já tinha sido filho outra vez já, no passado. Agora ele estava na hora do casamento, né? E o Espírito desenhado na pessoa de... cadê o nome dele? Às vezes eu esqueço. Ebenezer, né? Ebenezer? O servo. Gênesis 24. Abraão, o servo de Abraão. Cadê o servo de Abraão aqui? Esqueci. O 2, né? Abraão é o servo, está aqui. Governava, o antigo servo. Depois fala o nome dele, acho que é o Ebenezer. Acho que é o Ebenezer. E depois é que vai falar mais para lá. Eliezer, desculpa. Eliezer. Gênesis 15, 2. Que fala do servo fiel de Abraão. Gênesis 15, 2. Não, eu só estou falando onde aparece o nome dele, né? O nome dele aparece em Gênesis 15, 2. Mas aqui, quando fala servo, é o Eliezer. Tá, irmãos? O Eliezer é o desenho do Espírito Santo. O que aconteceu? Todo mundo vê aqui que o Deus eterno mandou, né, o Espírito Santo, como Jesus falou, para conduzir a noiva até o encontro com Isaac, com Jesus. É uma beleza isso aqui, irmãos. Bom, entre tantas bênçãos que tem aqui nesse texto, eu só quero lembrar hoje, aqui, eu sei que vai faltar, mas depois a gente continua com mais tempo, um episódio que está aqui no versículo, uma parte que está aqui no versículo no 8, né? Ebenezer, Eliezer, isso mesmo.
Obrigado, irmãos queridos. Lá no versículo 8, eu quero que os irmãos guardem esse texto também, entre tantas grandezas que tem aqui, que a gente vai voltar nesse tema aqui do Espírito Santo, né? Que conduzindo a noiva. Nota que a noiva, vocês vão notar aqui, ao pensar pelo Espírito Santo esse texto, a noiva vai com Eliezer, ela vai com ele. Ela não fica fatiada, ele leva ela inteira, íntegra, inteirinha, o corpo indo assim, ó. É o corpo da noiva indo pelo deserto, que é a nossa caminhada nesse deserto até chegar com Cristo. É importante lembrar que Abraão, que é Deus, diz assim, ó, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Estão vendo? Quando alguém perguntar para vocês assim, ou até afirmar que Jesus volta para a terra para ficar em Jerusalém, você tem que lembrar desse versículo 8. Deus está dizendo, o meu filho não voltará para lá. Ele não tem nada a ver com aquela casa, ele não vai para lá. Ele não vai ficar lá, ele não vai em Jerusalém, não vai em Israel, ele não volta para lá. Meu filho não volta para lá. Dá para entender bem aqui, né? Não tem dúvida, já está desenhado, né? No versículo 8, não esqueça, tá bom, irmãos? Meu filho não volta para lá. Entre tantas coisas, a noiva não está desvairada, ela não está bagunçada, ela não está feia. No final aqui maravilhoso, quando Isaac vai se encontrar com ela, ele sai da casa dele para encontrar-se com ela lá no meio do caminho, que é o momento da vinda de Jesus nos ares, e vamos nos encontrar com ele nos ares. E aí vamos entrar no céu, no reino de Deus, para cumprir Mateus 26, né? Que é falado da ceia, na hora da ceia, né? Na hora da ceia também tem que ligar tudo isso aqui. Em Mateus 26, Jesus fala que até aquele dia, a hora que a noiva chega e encontra com Isaac, é o até aquele dia, né? Aí chegou naquele dia. Aí eles pegam, diz o texto de Gênesis 24, ele abraça a noiva e vão para a tenda da casa do Abraão lá. E aí aquela tenda é a casa deles, eles vão se deliciar, vão se viver aqueles átrios do Senhor, aquela comunhão maravilhosa, né? Que ela já sabia que chegaria esse dia, sendo conduzida pelo Eliezer, né? Então Mateus 26, agora nós vamos celebrar o Senhor, exatamente é isso, né? A nossa jornada sendo conduzidos pelo Espírito, né? Não nos deixando ser seduzidos por utopia alguma, né? Mas andando como noiva do Senhor, dirigidos pelo Espírito, conforme a sua palavra nos alimenta, a gente vai indo. Celebramos o dia do encontro, sim, como Jesus falou aqui em Mateus 26, né? E cabe a nós, nesse meio do tempo, claro que vai terminar tudo no céu, quem é de Deus, mas é maravilhoso quando a noiva segue firme, fiel, e leito imaculado, andando no Senhor. Esse é um modo da noiva de Cristo, né? Então, irmãos, vamos celebrar, né, o Senhor. E todo mundo que tem o Senhor e que quer muito seguir o Senhor, então, sabe como é que está resolvendo a sua vida assim com o Senhor e pode celebrar. Celebra se assim o teu coração, tua vida está em Cristo, né? E quem não está no Senhor, como diz a palavra, corra para o Senhor, porque é maravilhoso andar no Senhor, em Cristo. Não vai ser enganado por ninguém e nada. Turminha, vamos celebrar todos os amados irmãos, né, que estão em tantos lugares, irmãos, queridos, amados, né? Vamos juntos. Obrigado, irmão. Okay. Tá vendo que bênção? Todo mundo crescendo. Olha as crianças, né? Como é que era o nome dela mesmo? Melissa, né?
Melissa. Tá com quanto tempo a Melissa mesmo? Tá com 2 e 8. 2 e 8. Olha que beleza. Maravilha, né? Turminha. A Rebeca tá com 7. Maravilha. O Pedro com 6. Você tem 6, Pedro? Maravilha, né? E a 9? A Yasmin tem 9. Olha que maravilha. E a Esther tem... Cadê a Esther? 13. E você tem 13 também? 14? 16. Tem 16! Puxa, desculpa. Né? E como diz o meu amigo, melhor a gente parar, porque né, tem uns que tem mais. Não pergunta. Mas é uma bênção, viu, gente? É uma bênção. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. É mesmo, irmã Sinésio, é isso mesmo. É mesmo. Queridos, todos nós estamos juntos na mesa do Senhor, e foi Jesus mesmo que pegou o pão, e ele disse, olha, vocês são o meu corpo, né? E eu quero que vocês peguem o pão e saibam que esse pão, assim, representa isso, que eu me dei como pão para vocês, e vocês também são o meu corpo. Então, como Jesus ensinou aqui em Mateus 26, vamos comer nessa alegria de celebrar essa bênção que o Senhor fez da nossa vida nele. Vamos comer, queridos, como Jesus ensinou. Precioso Senhor, nós queremos juntos aqui na casa do irmão Jaison, quanto todos os amados irmãos nas suas casas, em tantos lugares, como diz tua palavra, unidos pelo vínculo eterno do sangue de Cristo, formados um único corpo, nós celebramos essa dádiva, essa bênção da parte do Senhor, que nos alcança e nos conduz até o Senhor mesmo, e que nosso caminhar, Senhor, seja obediente à direção do teu Espírito, conforme tua palavra, no amor que o Senhor nos derramou no coração, pelo teu Espírito mesmo, e nós te agradecemos poder celebrar essa condução pura e santa e perfeita, que desde os primeiros dias os nossos irmãos celebraram em sótãos, em cavernas, em túmulos, em florestas, em lugares ermos, mas celebramos o Senhor, que é o nosso céu, e nós que somos o teu céu também. Nós te agradecemos, querido Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice e falou que o sangue dele lá na cruz, ao ser derramado, é o testamento que faz acontecer e garante a nossa vida nele, nos formando nele, nos tirando, limpando de todo o pecado, e que assim nós poderíamos andar agora no Senhor e celebrar todo o percurso desse dia último, o último dia, até aquele dia, quando nós vamos entrar no céu, é celebrado também agora. Então, como o Senhor ensinou, vamos beber. Senhor querido, que nos conduz, que nos lavou e nos fez nova humanidade a partir da cruz e da tua ressurreição, nós celebramos como o Senhor nos ensinou. Abençoa, Senhor, querido, todos nós, cada criança que está aqui, cada jovem, cada um de nós, cada adulto, cada um de nós, Senhor, cada família que está aqui, assim, no aqui do Senhor, que é junto de Ti, em cada lugar. Nós pedimos muito, Senhor, o Teu toque, da Tua graça sobre nós, para que na direção do Teu Espírito a gente siga como o Senhor nos tem revelado em Sua palavra. Nós assim pedimos e nós juntos oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então um cântico, irmãos, como diz a palavra do Senhor em Mateus 26:30, tendo cantado um hino, né? Saíram para o Monte das Oliveiras. Oi, Pedro, aqui, meu amigão, olha só, obrigado, Pedro.
Pedro está dando aquela força, como sempre. Da Rebeca. Tanta pessoa que eu nem sei. Tem tantos irmãos. É mesmo, olha lá, todo mundo. Vai, Pedro. Vamos ver. Qual será? Obrigado, Pedro. Valeu pela força. Agora vamos cantar. Vamos cantar, irmãos amados. Qual será? Quem lembra? Algum? Mandafne? Você lembra ou nasci? 79, maravilha. 79, irmãos. Todo mundo deve lembrar. Quem não lembra, vai ouvindo e tal, né? Daí vai pegando. Porque ele fala do bom amigo, né? Um bom amigo e fiel achei. Olha só, Jesus, meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim. Então vamos cantar, né? Um bom amigo e fiel achei, Jesus, meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim, e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo-me da alegria sem par, que prazer, prazer. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me contente vou, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo-me da alegria sem par, que prazer, prazer. E quando necessitado sou, eu posso recorrer a seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo-me da alegria sem par, que prazer, prazer. Em Cristo todos encontrarão amigos sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perenal, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozou-me da alegria sem par, que prazer, prazer. Foi bom, né, irmãos? Estamos conseguindo aos poucos. Estamos conseguindo. Deus abençoe, então, amados. Vamos fazer um tchau para todo mundo? Irmã Nancy aqui, irmã Daphne, irmão Darlan, a irmã Sinésia ali, fazer um tchau. A irmã Rebeca, o Pedro, a irmã Patrícia, a Esther, o irmão Jason, a Ana e alguém sumiu. A Ana não, quem sumiu? A Ana mesmo. Olha lá, quem está ali a Yasmin, muito bem. E também vem vindo ali a pequenininha Melissa. Olha de fila.
Desfile. Tchau, queridos. Corações para vocês também aí. Deus abençoe todos. Qualquer coisa, vamos nos falando em nome de Jesus, né? Deus abençoe, meus queridos. Em nome do Senhor. Esse nome desse menino aqui, 62, eu gosto também. Tchau. A gente conhece Deus.